algo ali melhor. Mas a Bíblia diz que agora ele fica bravo e ele começa a reclamar. Por acaso não tinha o rio Arbana, não tinha o rio Farpá, que são águas potáveis, águas boas, limpas? Porque a água do Rio Jordão, muita gente diz que era podre. Não, a água do Rio Jordão é simplesmente barrenta. Mas ali aparece alguém e fala para ele: meu pai, se por acaso o rei Naamã tivesse te mandado fazer isso, tu não faria? Ele falou: sim. Eu vou abrir algo interessante aqui. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos leprosos, não aceitamos aquilo que é falado para nós. Pastor, o que é hoje? O pecado, o que é a lepra? O pecado hoje é a lepra. E você pode entender, quando uma pessoa está no pecado, que você vai falar para ele, confrontar o pecado dele, a primeira coisa é a pessoa levantar contra a sua vida. Por quê? Porque Deus falou um dia comigo, interessante isso aqui, viu? Deus falou comigo, falou: meu filho, por que quem está no pecado não aceita a repreensão dessa Deus? Eu falei: Senhor, mas por quê? Ele falou: por causa de dois algo interessante. Quem está na prostituição, quem está no adultério, não aceita. Sabe por quê, meu filho? Eu falei: sim, porque o espírito da mentira trabalha junto, o espírito do engano trabalha junto. Então esses dois espíritos vai fazer com que a pessoa não aceita a correção. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas aí nós entendemos aí na mão, ele aceita o conselho e ele desce para o Rio Jordão. Mas ele dá o primeiro mergulho, não acontece nada. Muitas vezes nós buscamos muitas vezes Deus, subimos monte, descemos monte, fazemos um monte de coisa e não acontece nada. Parece que as nossas vidas não mudam. Mas é preciso, muitas vezes Deus requer que nós tira algo das nossas vidas, que tem algo que muitas vezes está atrapalhando as nossas vidas de receber as bênçãos do Senhor. Naamã, ele era um camarada. Se você olhar, Deus deu livramento para a Síria por causa de Naamã. Deus não deixou a Síria perecer por causa de Naamã. E agora a Bíblia vai dizer que ele dá o primeiro mergulho, mas ele não acontece nada. Ele era um camarada invejoso. Pastor, a inveja é pecado. A inveja, ela atrapalha algo de nascer na minha vida e crescer na minha vida. E muitas vezes é preciso nós entender que Deus, ele não trabalha. Tem pessoas que se oposição, fazendo oposição. O evangelista Everson vai lá, ganha 3 almas, ele vai querer correr para ganhar 5, porque é o espírito de inveja. E a Bíblia diz que nós não podemos fazer concorrência, mas nós temos que ajudar os nossos irmãos. Ele ganhou 3, vamos junto agora, Everson, para nós ganhar mais alma. Não é competição, mas sim união. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E Naamã dá o segundo mergulho, 0 de acontecimento. Talvez que a gente faz campanha e não acontece nada, né? Chega no final da campanha, nós perguntamos: mas o que aconteceu? Fizemos tantos dias de campanha e nada ocorreu. Mas nós fizemos o que Deus queria na campanha. Como que eu vou falar? Nós colocamos o que Deus queria na campanha. Nós que colocamos. Aí nós colocamos portas abertas. Nós colocamos tanta coisa, mas muitas vezes o que é o principal para nós colocar, nós não colocamos.
E aí termina a campanha, nós não vemos acontecendo nada, muitas vezes nós vemos o irmão contando bênção, mas nós mesmos não faz nada. Naamã, ele era um cara prepotente, um cara orgulhoso. Ele precisava quebrar o orgulho, porque o orgulho é algo que atrapalha a nossa vida espiritual para com Deus. Fica quieta. Porque a palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo da mão de Deus, e o tempo certo Ele vos exaltará. Porque a exaltação não vem do homem, a exaltação não vem da mulher, a exaltação vem do Todo-Poderoso. Quando Ele exalta, ninguém pode abater. Quando Ele levanta, ninguém pode derrubar. Naamã não é o terceiro, mas as mesmas coisas não acontecem. Eu creio, não está escrito, mas eu faço a conjectura que ele dizia: esse camarada me colocou para me molhar, está fazendo pouca causa da minha cara. Mas Eliseu, ele sabia o que ele mandava. Porque uma das coisas, irmãos, que o profeta tem com ele é o entendimento o qual Deus está falando. O profeta, ele tem o entendimento. Deus me leva aqui num algo interessante de um profeta velho e um profeta novo. Deus, ele dá uma ordem para o profeta novo e levar uma mensagem para uma pessoa. Só que quando o profeta velho fica sabendo, ele arma uma cilada para o profeta novo. Acho que, se não me falha a memória, está escrito no capítulo 13 de 1 Reis ou de 2 Reis, não lembro dele, eu sei que é 13. E ele manda os seus filhos a persuadir o profeta novo. E o profeta novo, ele entra no barulho do quem? Do profeta velho. Ele leva a profecia para Jeroboão, se não me falha a memória, que diz: altar, altar. Primeira vez. E ali, porque Jeroboão estava com a mão mirrada e precisava ser curada. E ali o profeta velho induz o profeta novo, e o profeta novo, ele entra no barulho e ele vai para a casa do profeta velho. Só que a ordem de Deus, ele falou aqui hoje, o pastor falou que Deus dá uma direção, e a direção que Deus nos der, nós temos que tomar, nós temos que prosseguir, nós temos que seguir ela. E Deus deu uma decisão para ele. Deus falou: tu vai, tu no mesmo caminho, tu não voltarás para o mesmo caminho, tu voltarás em outro caminho. Não entrarás na casa de ninguém, não beberás água. Mas a ordem que Deus deu foi como ele quebrou. Ele entra agora na casa do profeta velho, bebe água, come. E o profeta já sabia o que ia acontecer. E ele sai. Quando ele sai, o profeta velho fala para os filhos: vai lá agora. Quando ele chega na frente e está o profeta novo, caído o seu jumento, e o leão que tinha matado não o comeu. Por que, pastor? Por causa da desobediência. A desobediência, a direção de Deus pode causar um dano muito grande. Pode causar algo muito interessante. Por quê? Porque quando Deus manda, está mandado. Quando Deus fala, está falado. E o profeta novo é morto. Agora o profeta velho dá risada e vai mandar enterrar o profeta novo. Quando as pessoas não querem enterrar aquilo que Deus deu para outro, quando as pessoas não querem calar aquilo a qual vem a mão de face, aquilo que Deus
nada. Eu creio que Naamã disse: eu vou desistir. Eu vou desistir porque não está acontecendo nada. Sabe o que é o problema? Que tem muita gente perdendo aquilo que Deus tem para ele, é porque está desistindo na caminhada, está desistindo do seu propósito, está desistindo de algo a qual Deus tem para fazer. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus fala: não desista do propósito, não desista do chamado, porque eu quero te dizer, promessa é uma coisa, propósito é outro. Propósito dói, propósito machuca, mas propósito te levanta e te dá vitória. Eu creio. Quinto mergulho, nada. Eu creio que Naamã quis voltar para trás e dizer: tá, vamos deixar isso de lado. Chega o sexto. O sexto, ele era um cara avarento. Quem é baiano aqui sabe, do norte, do nordestino, diz que é mão de vaca, mão de moché, né? Dá tchau assim. Ele era um camarada desse, era avarento. Mas a Bíblia diz que precisou quebrar a avarez que ele tinha. Por quê, irmãos? Porque a avarez nos tira da bênção de que Deus tem. Porque muitas pessoas é avarento e pensa que a multiplicação ela tem a ver com a avarez. Não, a multiplicação vem quando você semeia. Para você semear, você tem que ter a mão aberta. Para você semear, você tem que ter algo para poder fazer, porque a lei da semeadura dá retorno para quem semeia. E agora a Bíblia diz que Naamã desce o terceiro mergulho. O terceiro não, o sétimo mergulho, perdão. Quando ele desce o sétimo mergulho, quando ele sobe, o que acontece com ele? A sua carne é virado como uma carne de bebê.